Capítulo 7. Desencontro de almas. Profundamente transtornado, James O'Neill retornou à sua casa. Enquanto dirigia, revia a todo instante a cena em que Marianne descia do carro de Audley, enquanto ele, preocupado, imaginava que ela poderia estar em perigo. Infelizmente, quando trazemos na alma alguma desconfiança, procedente ou não, muitas vezes ela acaba sendo endossada pelas circunstâncias. James sentia-se traído. O fato de Marianne alegar cansaço e não esperar para que ele pudesse trazê-la para casa agora parecia mais um pretexto. Enraivecido pelo ciúme, imaginava que talvez ela já estivesse planejando algum encontro com Audley, valendo-se apenas da oportunidade. Sua indecisão e atitude desencorajadora deixavam clara essa situação. Marianne tinha dúvidas de seus próprios sentimentos. Pensava James sofrendo dolorosamente. Certamente preferia Audley, mais jovem, rico e muito mais insinuante do que ele. Ao procurar respeitar seus sentimentos, na verdade representar o papel de tolo. Marianne devia ter-se até divertido com a situação. A cada novo pensamento, James se sentia enlouquecer. Os fatos se interligavam, adquiriam sentido, e o pobre rapaz sofria terrivelmente. Jamais amara alguém como Marianne. Foi com grande esforço e renúncia que conseguira ocultar seu amor, a fim de não magoá-la. Ela o tinha apenas como amigo, mas ele sempre receou perdê-la em definitivo, caso se precipitasse. Mas agora tudo estava perdido. Perder o sonho de sua vida. Vê-la chegando em uma noite fria, acompanhada por um dos rapazes mais ricos da universidade, objeto da cobiça de tantas moças, significava o desmoronar de suas mais belas esperanças. Além do mais, ela o havia traído. Não poderia mais confiar nela. Reconhecia jamais haver percebido qualquer coisa entre Marianne e Audley, mas, certamente, ela havia conseguido esconder seus sentimentos. Marianne devia ser muito dissimulada, pois o enganara durante todo esse tempo. O dia já estava claro quando James O'Neill conseguiu adormecer. Passara a noite acordado, envolto em pensamentos contraditórios e envenenados pela semente da desconfiança que tinha sido plantada em seu coração. Nem por um momento pensou à luz da razão e de forma equilibrada, que talvez Marianne pudesse ser vítima e não algoz. Tinha se deixado envolver por entidades que ansiavam por seu afastamento de Marianne. Ao aceitar as sugestões menos felizes de que estaria sendo traído, ligara-se mentalmente a esses espíritos, que passaram a lhe transmitir os obscuros pensamentos com os quais se debatia no momento. Os espíritos, ao deixarem a Terra, meus amigos, não passam por metamorfoses radicais em termos de comportamento. Continuamos com os padrões mentais que alimentamos durante nossa existência. Qualidades, virtudes, vícios e imperfeições nos acompanham, inexoravelmente após a vida física. A morte não nos transforma mágica e imediatamente naquilo que ainda não somos. Se invejosos na terra, assim seremos ao nos afastarmos do plano físico. Se egoístas, perversos ou ligados ao mal, eis como nos acharemos no futuro. Por outro lado, todas as virtudes que adquirimos em nossas variadas existências transformar-se-ão em sólido patrimônio ao regressarmos à espiritualidade. Talvez essas ideias possam não parecer mais do que ficção para alguns de vós. Asseguro, entretanto, aos nossos amigos estarem as mesas fundamentadas pelo próprio Evangelho de Jesus, onde encontramos que a cada um será dado segundo as suas obras. O Espiritismo nos explica essas verdades, trazendo a luz da razão aos ensinamentos de Jesus. Kardec, o venerável codificador, salientou sempre que a melhor comprovação é a concordância sobre os que ensinam os espíritos, e acrescentava que essa concordância deveria ocorrer entre as mensagens espontâneas do plano espiritual através de mais de um médium, desconhecidos entre si e em diferentes locais. Foi dessa maneira que os novos conceitos sobre os problemas fundamentais da existência humana puderam ser esclarecidos.
dentro da fé, mas sob o prisma da razão. Não basta que tenhamos uma fé cega simplesmente, mas fundamentalmente precisamos compreender, dentro de uma lógica aceitável pelo raciocínio, as leis de Deus que regem o destino de todos os seres, na Terra ou em qualquer outro lugar. Como tudo no universo segue um princípio evolutivo, atravessando vários estágios e buscando a perfeição, o homem, como parte da criação, não poderia fugir a esses ditames. Insere-se, da mesma forma, nas leis que vigem em todos os mundos existentes, rumando da animalidade à angelitude e atravessando as várias e necessárias experiências que o conduzirão à perfeição e à consequente felicidade. A cada etapa evolutiva em nossa jornada, ficam caracterizados nossos pensamentos pela emissão de ondas mentais consentâneas às aquisições que fizemos. Emitimos pensamentos em faixas vibratórias conforme nossas características espirituais. Ao atrairmos emissões mentais de ideias similares pelas leis da afinidade recíproca, determinamos e fazemos a escolha de nossas companhias, atraindo para perto de nós os que, como nós, pensam e agem, sejam encarnados ou desencarnados, vivos ou mortos. James, ao emitir pensamentos de raiva e ciúme, estabelecera uma ligação mental com espíritos da mesma faixa vibratória. Uma vez ligado a essas almas, passou a receber os influxos de suas mentes enfermas, que se compraziam em alimentar suas dúvidas e incertezas a respeito de Marianne. Só quando conseguia dormir parecia obter algum sossego, pois era o único momento que se desligava do assunto. No outro lado da cidade, Mariane acordou cedo naquele dia. Procurou Raquel, contando-lhe tudo o que havia acontecido na véspera. A avó procurou lhe mostrar que, apesar de ser uma situação bastante constrangedora, não tinha acontecido nada de anormal. Se Audley já havia demonstrado interesse por ela, e sendo um rapaz mimado e atrevido, não seria de estranhar que na primeira oportunidade, estando a sós com ela, tentasse alguma coisa. Mariane, sempre muito rígida em seus julgamentos, não admitia nem pensar mais na figura, para ela detestável, de Audley. Preparou-se para ir à faculdade, prometendo a si mesma jamais voltar a falar com ele. Nunca lhe havia dado liberdade para agir daquela forma. Enquanto se dirigia ao campus, pensava em James. Tudo nele parecia-lhe adorável. Educado, amigo, sabia que a amava, mas respeitava seus sentimentos, talvez aguardando o momento certo para lhe falar. Achou melhor nada contar a James, pois isso poderia trazer-lhes transtornos desnecessários. Além do mais, como Raquel dissera, tinha sido um episódio menor, não valia a pena nem mencioná-lo. Tentou encontrá-lo sem êxito durante toda a manhã. Esperou que ele a procurasse para almoçarem juntos, mas, da mesma forma, o rapaz não apareceu, e sem ao menos avisar, o que era estranho. Retornou para casa e foi logo perguntando a Raquel se James havia ligado. A resposta foi negativa. Mariane, então, decidiu ligar. Talvez estivesse doente ou cansado, afinal de contas, na noite anterior, trabalhara até tarde. Estranhamente, ninguém atendeu ao telefone. Um tanto decepcionada, ela lhe deixou um recado. A ausência de James estava começando a preocupá-la. Uma sensação de angústia tomou conta de Mariane, como se algo houvesse acontecido sem que ela soubesse. Procurou transmitir a Raquel os seus receios, pois tinha o pressentimento de que algo estava errado. Raquel pensou por um instante e disse: Realmente, é estranho o fato de James não ter comparecido à faculdade e também não ter dado notícias. Acho que você tem razão, Mariane. Vamos esperar até amanhã. Caso você não encontre, vá procurá-lo em sua casa. Mariane resolveu esperar. No dia seguinte, ansiosa, após as primeiras aulas, procurou James em sua sala. Ao percebê-lo um tanto desfigurado, embora preocupada com sua aparência, sentiu o coração disparar de alegria. Onde você andava, James? Procurei-o durante todo o dia ontem. Tentei telefonar, mas ninguém atendeu. Disse sorrindo, com um leve tom de censura. James olhou-a um tanto friamente e respondeu:
Desculpe, tinha os problemas para resolver. Esqueci de avisar, não queria incomodá-la. Mariane sentiu que James estava diferente. Percebia em sua voz uma certa indiferença, uma distância que jamais havia notado em seu semblante. Sem compreender o que acontecia, tentou esboçar um sorriso, perguntando: Não sabia que você mantinha segredos para mim. Pensei que fôssemos amigos. James fixou o olhar em Mariane e depois, voltando aos seus afazeres, disse em tom levemente irônico: Eu também pensava assim, Mariane. Não é uma coincidência? Talvez nós dois estejamos enganados um com o outro. Ela agora tinha certeza de que algo muito sério havia acontecido. Procurando manter-se calma, mas sentindo que não suportaria mais aquela situação, tentou descobrir. James, não sei o que está acontecendo. Se você fizer o favor de me esclarecer, talvez possa ajudá-lo. Será que você não sabe mesmo, Mariane? Indagou-lhe James nervosamente. Não sei, talvez o seu trabalho. Ora, Mariane, não se faça de ingênua. Aliás, o único tolo aqui nessa sala sou eu. Mariane, magoada com sua atitude e sentindo-se humilhada, pois ignorava por completo a razão do seu comportamento, respondeu nervosa. Você me acusa de algo que desconheço. Por favor, diga-me do que se trata, James. Não me torture dessa forma. Deve haver algum engano. Por um minuto, James sentiu que não poderia mais continuar com aquilo, vendo-a ali mais bela que nunca. Na expressão do seu sofrimento, sentia fraquejar. Na extrema palidez de seu rosto, sobressaía o olhar anuviado pelas lágrimas que começavam a cair, abalando-o. Procurando recuperar-se da emoção que o dominava, continuou. Por que você disse que não poderia me esperar há 2 dias? Porque tinha um encontro com Audley Barrett? Porque usou de subterfúgios, se dizendo cansada, para poder se desvencilhar de minha presença e ir ao seu encontro? Quando lhe dei motivos para mentir? Tenho certeza de que também não pretendia me falar nada, disse James, descontrolado. Mariane, percebendo a terrível situação em que se encontrava, em lágrimas tentou esclarecer. Você está enganado, James. Foi o acaso que me levou ao encontro de Audley. Como realmente estava cansada, acabei aceitando seu oferecimento para me levar em casa, disse com a voz entrecortada. Mas por que a demora? Onde foram? Fui uma tola, pois Audley tinha outras intenções, levando-me em outra direção. Quando percebi o que fazia, exigi que me levasse para casa imediatamente. Ora, Mariane, você não é mais uma criança. Como acha que eu vou acreditar nessa história? Nunca foi segredo para ninguém que Audley sempre foi louco por você. Certamente tentaria alguma coisa. A dúvida lançada sobre suas intenções fez com que Mariane atingisse o auge de sua exasperação e, sem pensar em mais nada, tomou uma decisão. Pois bem, Dr. James O'Neill, é claro que não sou merecedora de um voto de sua confiança. Não ia contar-lhe o que houve para não contrariá-lo. Vim aqui com a única preocupação de saber notícias de alguém que eu julgava estar precisando de mim e com quem eu me preocupava. Pois com sua atitude pude compreender o quanto me considera, tratando-me dessa forma. Perdoe-me, mas acho que me enganei a seu respeito, até mais. E saiu irritada, batendo a porta. James permaneceu no silêncio da sala, atordoado. Aquela atitude de Mariane era inesperada. Imaginava que ela iria chorar, se desculpar, admitindo sua culpa, mas, pelo contrário, ofendia-se. Isso poderia significar que talvez fosse inocente, pensava, já com certo arrependimento. Se pudesse saber o que realmente havia acontecido naquela tarde no carro de Audley, passava nervosamente as mãos pelos cabelos, desalinhando-os como que querendo se livrar definitivamente das dúvidas que o assaltavam. Reconhecia ter sido grosseiro com Mariane e temia que suas maneiras a tivessem afastado dele para sempre. Em todo esse episódio, o que o atormentava era a dúvida sobre os sentimentos da jovem e a ideia de que ela lhe havia mentido. A negativa de Mariane em esperá-lo para depois chegar bem mais tarde em casa com Audley era insuportável. Nunca foi segredo o interesse desse rapaz por ela. Sua posição destacada na sociedade humilhava-o profundamente. Talvez ela não fosse tão desinteressada assim.
como ele havia imaginado a princípio. James permaneceu com esses pensamentos descontrolados por muito tempo. A razão das desconfianças em relação a Marianne, no entanto, não estavam na vida presente. Efetivamente, a jovem jamais era motivo para que ele desconfiasse de sua lealdade e de seus propósitos sinceros e desinteressados. Contudo, no íntimo de sua consciência, James lembrava sem se dar conta. Alguma coisa lhe dizia que talvez Marianne fosse capaz de uma traição. Mais tarde, na hora do almoço, dirigiu-se para o restaurante onde costumavam fazer as refeições, localizado no próprio recinto do hospital. Procurou sentar junto a outros colegas, evitando a presença de Marianne. Ela sentou a alguma distância, sozinha, fingindo não perceber que James havia chegado. Não demorou muito para que Audley fosse, inoportunadamente, ao encontro de Marianne, sentando-se ao seu lado. Esta imediatamente fez menção de levantar-se, o que Audley, segurando-a pelo braço, tentou impedir. Embora pudesse ser considerada uma pessoa controlada, apesar de sua sensibilidade exacerbada, Marianne procurava sempre contornar as situações difíceis, evitando controvérsias e desentendimentos. Mas o fato de haver discutido com James perturbara-a demasiadamente e, com a aproximação de Audley, acabou dando vazão a todo o ressentimento que sentia por aquela figura desprezível. Sua insistência, pedindo para almoçar em sua companhia depois do incidente no carro, ultrapassou o limite de sua tolerância. Sem pensar, segurou na mão um copo de suco e o atirou violentamente no rosto de Audley. O rapaz, surpreso e humilhado, olhava atônito para Marianne e para os demais colegas, que a essas alturas olhavam a cena estupefatos. Marianne juntou seus pertences e saiu rapidamente do restaurante, sem olhar para mais ninguém. Não poderia deixar de mencionar que o comportamento de Marianne agradou a dezenas de alunos e professores. Todos mal podiam conter o riso, mas havia alguém que parecia haver presenciado o maior espetáculo da Terra: James O'Neill. James não conseguia disfarçar sua felicidade. Jamais poderia esperar que a sua doce Marianne fosse capaz de tal proeza diante de praticamente toda a faculdade. Ela não amava Audley. Marianne, ao sair dali, foi diretamente para sua casa. Ao chegar, Raquel estranhou vê-la de volta tão cedo. Marianne foi logo contando o que tinha acontecido. Contou da discussão com James, de sua mágoa e, por fim, do banho de suco em Audley. Raquel parecia não acreditar no que ouvia, mas tratou de acalmar a neta que estava prestes a chorar. Querida, você está nervosa e cansada. Esteve preocupada demais nesses últimos dias, por isso tomou essa atitude. Sim, preocupei-me com quem não merecia. Ah, Raquel, sinto-me tão tola. Acho que me enganei a respeito de James. Pensei que ele me amasse, mas era tudo falso. E começou a chorar. Mariane, você não deixa de ser responsável, em parte, por tudo o que está acontecendo, comentou Raquel. O que você quer dizer com isso? Perguntou a jovem abruptamente. Calma, menina. Ouça-me primeiro. Esse moço nutre um amor apaixonado por você há anos, sem nunca receber sequer uma esperança. Tem estado sempre ao seu lado, auxiliando em tudo o que é possível, alegrando-se com as suas alegrias, tolerado os seus momentos de tristeza e melancolia, e você não pode compreender um instante de indiferença em relação a você? Perguntou-lhe Raquel seriamente. A jovem olhou surpresa para a avó. Pela primeira vez pensava no que James teria suportado ao seu lado, amando-a silenciosamente, esperando que ela fosse sensível aos seus olhares apaixonados, às suas palavras tantas vezes ditas com duplo sentido. Mas apesar de perceber tudo isso, ela fingia não notar nada. Agora que experimentava a possibilidade de perdê-lo, sentia uma grande tristeza. Raquel a observava, percebendo os sentimentos contraditórios que lhe invadiam o coração. De súbito, perguntou a Mariane: Você o ama? Surpresa, Mariane respondeu: Sim, James é o amor que eu precisava nesta vida. Ele sempre foi maravilhoso para mim. Ao seu lado me sinto segura, ele me transmite paz e tranquilidade. Raquel então completou:
Mariane, já é tempo de você encarar seus sentimentos e principalmente aprender a respeitar os sentimentos alheios. Chega de caprichos, minha filha, pois sei que no passado você viveu grandes dificuldades nessa área e deve inclusive ter feito muitos corações sofrerem com sua inconstância e egoísmo. Ouça o que lhe digo, muito cuidado, pois James é um desses espíritos sensíveis ao qual você deverá devolver a paz e a confiança traída em outros tempos. Raquel referia-se a uma existência anterior, na qual pudera entrever um drama comovente envolvendo Marianne e James. Meus caros leitores, talvez lhes cause estranheza o fato de nossos protagonistas estarem todos envolvidos espiritualmente uns com os outros. Em realidade, os espíritos formam grupos por afinidade. Se porventura alguma entidade mais recalcitrante se encontra nesse meio, os de maior evolução se encarregam de auxiliar seu adiantamento. Assim, a evolução ocorre mais ou menos igual entre os membros desses grupos. Portanto, não é de espantar que os espíritos de uma mesma família espiritual se reencontrem por várias encarnações na Terra, buscando o entendimento, a reparação de antigas faltas cometidas, perdoando-se mutuamente e estreitando os laços de amor que hajam construído entre si. Mariane sentia-se na iminência de perder alguém que não julgava fosse tão importante em sua vida. Arrependia-se de seu comportamento ao tê-lo agredido quando todas as evidências depunham contra ela. Ele deve estar muito decepcionado comigo, pensava com vergonha. Por isso não lhe dera atenção no restaurante, procurando sentar ao lado dos amigos. E agora ela ainda tinha piorado a situação ao agir tão impensadamente com Audley. Reconhecia que deixara uma péssima impressão em James, nos colegas e nos professores. Jamais havia perdido a razão daquela forma. Estava, na verdade, desesperada, ofendida e sentia que poderia perder James. Tudo isso tinha contribuído para que tomasse aquela atitude. Sabia que teria que sofrer as consequências de seu gesto. Naquele momento, deitada em seu leito, deu um longo suspiro, preparando-se para os acontecimentos que ainda estavam por vir. O que Marianne não imaginava é que a lição que havia dado em Audley trouxera para James a certeza que buscava de que nada havia entre ela e o jovem irlandês. Vários colegas o haviam alertado sobre as intrigas e mentiras que Audley vivia pregando sobre seus supostos romances com as colegas da faculdade. Nenhum dos amigos de James, no entanto, acreditavam que ele pudesse, realmente, ter tido qualquer coisa com Marianne. Depois de refletir muito sobre o assunto e não suportando mais o afastamento de Marianne, James resolveu ligar. Raquel, ao atender ao telefone, percebendo o que estava acontecendo, perguntou com delicadeza: James, tem alguma coisa que me intriga. Porque, naquele dia, quando liguei para você para saber notícias de Marianne, você disse que viria imediatamente para cá e não apareceu? Esperei que chegasse, mas você não veio. James lembrou do episódio e, um tanto constrangido, contou a Raquel. Realmente, Raquel, eu fui até aí. Estava muito preocupado, pensando onde estaria Marianne. Mas ao chegar, vi o carro de Audley estacionado em frente à sua casa. Quando vi Marianne sentada ao lado de Audley, infelizmente não consegui pensar em outra coisa a não ser que ela estaria me enganando, zombando dos meus sentimentos. Raquel pôde, então, compreender a armadilha criada pelo destino para separar o casal. Quantas pessoas, por pequenos desencontros desse tipo, perdem a oportunidade de ser felizes? Demonstrando grande carinho pelo rapaz, concluiu: Fico feliz por você ter reconsiderado e, pelo que percebo, desculpado a atitude irresponsável de minha neta. Você tem um lugar especial em meu coração, filho, e sei que fará minha neta feliz. Vou chamá-la. Após conversarem por alguns minutos, James e Marianne combinaram de jantar juntos no dia seguinte, a fim de conversarem com mais tranquilidade sobre os últimos acontecimentos. Na hora marcada, Mariane aguardava o moço absolutamente linda. Vestira-se com esmero, usando um vestido preto ajustado ao corpo,
que delineava sua perfeita silhueta, colocou o colar de pérolas com o qual seu pai a presenteara ao terminar o secundário. O cabelo mantivera solto, no comprimento habitual até os ombros, e modelara os fios naturalmente crespos, tornando-os menos rebeldes. James, ao deparar-se com a mulher mais linda que já encontrara, sentiu que teria que esquecer tudo o que havia ocorrido, fosse o que fosse, não viveria sem ela. Quando se encontraram a sós no restaurante, ele iniciou a conversa. Creio que devo pedir-lhe perdão, Mariane. Sempre amei em silêncio, esperando que me desse uma oportunidade de revelar-lhe os meus sentimentos. Nunca recebi de sua parte qualquer encorajamento, nem uma palavra, nem um gesto. Tinha medo de perdê-la definitivamente, caso me precipitasse. Ao vê-la no carro de Audley, perdi a cabeça, completou com um olhar apaixonado. Mariane, emocionada, ouvia cada palavra com um misto de remorso e alegria. Reconhecia que, de uma certa forma, brincara com os sentimentos de James, sabendo do seu amor e fingindo ignorá-lo. Ao mesmo tempo, ao ouvir ele falar nesse amor, percebia o quanto o amava também. Procurando conter sua emoção, olhou profundamente e respondeu: Não tenho nada a lhe perdoar, James. Ao contrário, devo pedir perdão por tantas coisas. Há muito que meu coração lhe pertence, mas sempre tive receio de manifestar meus sentimentos, temia que seu interesse fosse passageiro. James sorriu ternamente e, surpreso, respondeu: Você duvidou da intensidade do meu amor, Mariane? Não posso acreditar. Você é a única mulher que eu desejei ter ao meu lado nessa vida. Isso significa que você será minha mulher e a mãe dos meus filhos. Um sorriso encantador e definitivo no rosto de Mariane encerrou esse pequeno contratempo na vida dos dois jovens. Ao retornarem para casa naquela noite, finalmente um longo beijo selou a união desses dois corações que se reencontravam na Terra para mais uma jornada juntos. Após esse episódio, James e Marianne decidiram que não esperariam muito tempo para sacramentar definitivamente aquela união. Casar-se-iam dentro de 3 meses na primavera, estação preferida por Marianne. A noiva achou que não teria tempo para organizar os detalhes do enxoval, mas James foi irredutível, não aceitando qualquer mudança nos planos. Assim sendo, cumprindo a programação estabelecida no plano espiritual, Marianne e James O'Neill casaram em discreta cerimônia na capital inglesa, com poucos convidados, entre eles Pedro Henrique, Marta e Raquel, alguns colegas do casal e os familiares de James. Raquel retornou ao Brasil com Pedro Henrique e a nora, reconhecendo que seria melhor para os recém-casados o começo da nova vida sem uma intrusa, como se autodenominava. Não adiantou os apelos de Marianne e até do próprio James, que, sendo um espírito de elevados sentimentos, havia se apegado à boa senhora. O casal permaneceu ainda 2 anos em Londres, vivendo em perfeita harmonia. Certo dia, James chegou do hospital um pouco mais tarde, aparentando preocupação. Marianne prontamente perguntou: O que houve, querido? Você me parece preocupado. James, dando um largo suspiro, respondeu: Evitei lhe falar antes para não preocupá-la. Audley assumiu a coordenação do departamento de medicina intensiva no hospital. Marianne olhou assustada, sem perceber exatamente o que isso significava. Sim, infelizmente, nosso colega não esqueceu aquela pequena humilhação sofrida no restaurante da universidade, ou talvez porque ainda a ame. O fato é que sugeriu meu nome para trabalhar nos Estados Unidos. Não é possível. Você tem que recusar, respondeu Marianne, extremamente pálida. Calma, minha querida. As coisas são mais difíceis do que parecem. Eu não tenho escolha. A direção do hospital endossou a minha indicação, e se eu não aceitar, deverei procurar outro trabalho. Não gostaria que isso acontecesse logo agora, quando temos tantos projetos em nossa vida. Mas, James, você sabe que eu não quero morar lá, disse Marianne com os olhos úmidos. Querida, veja essa dificuldade por outro ângulo.
O Lutheran General Hospital, em Chicago, é um grande hospital, um dos maiores da minha especialidade. Será uma experiência excepcional para o meu currículo. E você também poderá trabalhar e continuar os seus estudos, talvez ao meu lado. Mariane deu um passo para trás um tanto atordoada. Você sabe que não gostaria de morar nos Estados Unidos. Prefiro ficar aqui, em Londres, para o resto de minha vida do que ir para lá, disse, por fim, em lágrimas. James, surpreso, perguntou: Mariane, por que essa aversão por um lugar que você não conhece? Não entendo. Estaremos juntos. Não teremos nem o problema do idioma, e como eu já lhe disse, é um dos melhores hospitais em trauma daquele país, e extremamente conceituado na área de medicina intensiva. Além disso, atende também crianças, sua especialidade. Você não pode compreender, nem eu mesma sei o porquê desse sentimento, mas sinto que nossa vida nunca mais será a mesma se formos para lá. Por favor, me ajude. James penalizou-se ao ver a jovem esposa chorosa e insegura. Abraçou-a com infinito carinho, dizendo: Minha amada, vamos fazer o seguinte: eu irei primeiro e organizarei a nossa vida. Prometo procurar um local lindo para morarmos. Enquanto isso, você irá para o Brasil matar as saudades de Raquel e de seus pais. Irei acertar alguns detalhes com o Dr. Gladstone, diretor do hospital, que será o meu superior direto. Quando tudo estiver encaminhado, você virá ao meu encontro. Assim, descansará junto aos que você ama, poderá recobrar suas energias e não terá os inconvenientes da mudança. Mais calma, Mariane sorriu. James era tão carinhoso, tão encantador, que não podia negar-lhe essa oportunidade de trabalho e enriquecimento profissional. Dessa maneira, o jovem casal se separou momentaneamente, vindo Mariane para o Brasil e seu apaixonado marido dirigindo-se para as incertezas da América. Foram essas incertezas que levaram Mariane, no início de nossa história, à procura de Raquel em busca de respostas para seus medos e pressentimentos. Capítulo 8. Em terras americanas. Depois de longas conversas com Raquel, já no Brasil, Mariane decidiu finalmente partir para os Estados Unidos, como vimos no início de nossa história. No dia do embarque para Chicago, ela se achava extremamente apreensiva, sem saber por que lágrimas insistentes lhe vinham aos olhos. Para compreendermos a aflição de Mariane, retornemos juntos a uma outra época. Após os episódios da independência americana, o Illinois, assim como vários outros territórios, foram conquistados da Inglaterra pelos Estados Unidos. Em 1803, a Louisiana havia sido comprada da França. No ano de 1819, a Flórida foi adquirida da Espanha. O Alasca foi comprado da Rússia e, finalmente, 7 territórios ao norte do México foram anexados em consequência da vitória na guerra contra esse país. Com o grande afluxo de imigrantes europeus sem condições de sobrevivência na costa leste, começou o avanço populacional para o oeste. Existia, nessa época, a crença no destino manifesto, doutrina segundo a qual haveria uma predeterminação conferida por Deus aos americanos, de que estariam eles destinados a conquistar as terras existentes entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Esse fato incentivou ainda mais o desejo de expansão desse povo. Em 1860, a população americana já contava com 30 milhões de habitantes. O panorama político-econômico, contudo, ia se tornando insustentável. Exatamente nesse ano eclodiu a Guerra da Secessão, onde os estados do Norte, representando a União, e 11 estados do Sul, os Confederados, envolveram-se em uma guerra civil que se prolongou até 1865. O norte burguês industrializado tinha divergências em nível político e econômico com o sul, aristocrata e latifundiário. Os ditos confederados. Foram fundadas, nesse período, duas instituições americanas que se preservam até os dias de hoje:
o Partido Republicano, representando a burguesia industrial do Norte, e o Partido Democrata, que representava a aristocracia do Sul. A batalha decisiva ocorreu em Gettysburg, em 1863, liderada pelo general Grant, determinando a vitória do Norte. A guerra, contudo, só chegou ao fim em 1865, com a capitulação dos confederados em Appomattox. O fato de o Norte ter vencido influiu decisivamente na construção da grande nação que os Estados Unidos são hoje. A guerra deixou um saldo de mais de 600 mil mortos, havendo, logo após, um grande período de reconstrução, especialmente do Sul. O Illinois, apesar de ser área livre durante a guerra, recebeu o reflexo dos combates de várias formas, pois os estados vizinhos do Missouri e Kentucky envolveram-se diretamente no conflito. A história de Chicago iniciou-se em 1779, quando Jean-Baptiste Pointe du Sable, um comerciante haitiano, construiu o primeiro assentamento na embocadura do rio Chicago. Os primeiros europeus já haviam chegado, mas a cidade só se desenvolveu a partir da chegada de Jean-Baptiste. Desde os primórdios, entretanto, várias tribos indígenas se localizavam ao longo das margens. Sua fundação ocorreu oficialmente em 1837. O Illinois e o Michigan Canal, 7 anos antes, foram construídos como base da estrutura de Chicago. A chegada da primeira locomotiva, por essa época, contribuiu diretamente para o crescimento vertiginoso de sua população. Com o final da Guerra Civil, desenvolveu-se o desejo generalizado de crescimento e progresso. Vamos encontrar Chicago, nesse ano de 1883, plena de vida e agitação contagiantes. Nesse momento, Chicago era uma das mais cosmopolitas cidades do país, com conotações de centro industrial e cultural, onde as populações das cidades vizinhas acorriam em busca de novidades e mantimentos de boa procedência. Começa exatamente aqui, meus amigos, a história de nossa Mariane. Ao estendermos o olhar sobre esse cenário, vemos um grupo de pessoas acotovelando-se à beira do cais do porto da cidade. O calor é intenso, mas levemente aplacado pela brisa morna que vem do rio. As mulheres abanam-se com seus leques enquanto espreitam à distância na esperança de ver o navio se aproximar. Procuram proteger-se do sol com suas sombrinhas que combinam com suas toaletes impecavelmente arranjadas. O alarido é grande. Ouvem-se vozes em todos os tons, mulheres, crianças e velhos. Todos se agitam, inclusive os cavalheiros, elegantemente trajando casacas de caçemira inglesa e irrepreensíveis chapéus de feltro. De repente, o alvoroço se torna ainda maior. Aparece, enfim, no horizonte, um pequeno ponto negro que vai aumentando de tamanho vagarosamente até poder se distinguir o enorme mastro, ostentando orgulhosamente a bandeira inglesa. O navio, vindo de terras europeias, finalmente estava chegando ao cais. Podia-se divisar na parte inferior, próximo ao nível da água, uma grande lista preta e na metade superior, acima, uma enorme faixa branca. Finalmente a espera terminara e o navio atracava no cais. Em meio à agitação, os sons produzidos pela multidão misturavam-se ao tradicional apito do navio que acabava de chegar. O barulho aumentou consideravelmente, constatando-se, no momento dos reencontros, a alegria e a emoção manifestada por todos, abraços, exclamações de saudades e lágrimas abundantes. Em meio a tudo isso, um casal muito jovem se destaca no passadiço, preparando-se para desembarcar. A mulher, por volta dos 20 e poucos anos, vestida de forma elegante, porém sem adornos excessivos, chamava a atenção pela beleza e pelo olhar, emoldurado delicadamente por longos cílios que o destacavam. O belo chapéu salientava um rosto muito bonito, de linhas clássicas, complementado por suaves e sonhadores olhos verdes como o mar. Sua vasta cabeleira castanha estava presa elegantemente com delicada joia.
O rapaz que a acompanhava, que deveria ter uns 30 e poucos anos, apresentava-se da forma mais inglesa possível, sóbrio e discreto. O conjunto formado pelo casal, poder-se-ia dizer, era agradavelmente harmônico. Ao contrário dos outros passageiros, cujas famílias se aglomeravam à espera dos recém-chegados, apenas um homem de meia idade os aguardava. Era Charles, o mordomo, que viera antes para providenciar as acomodações adequadas aos patrões, conforme instrução recebida. Após dar-lhes as boas-vindas, Charles encaminhou-os até o coche que os deveria levar à nova residência. Chamou a atenção de Marianne o belo lago Michigan, que naquela época já começava a apresentar índices de poluição significativos, decorrência da implantação das primeiras indústrias na área. Praticamente todos os resíduos e detritos da cidade eram ali despejados, gerando um desequilíbrio ecológico que só muito mais tarde seria resolvido de forma adequada. Mariane surpreendia-se com a familiaridade que sentia com aquele lugar. Admirava realmente tudo. Percebendo a diferença da sua velha Londres, tão pomposa e aristocrática, achou encantador o aspecto pitoresco da nova cidade, com tantos contrastes à amostra. Ia atenta, observando as paisagens que surgiam em seu caminho. A América era um rumo inesperado que havia tomado sua vida. Tudo aquilo tinha sido uma loucura. As coisas aconteceram rápida e intempestivamente. Quando Paul lhe sugeriu o plano de virem para os Estados Unidos, acabou aceitando sem parar para pensar, sem racionalizar sua atitude. Deixou-se levar pelo sentimento novo e arrebatador que lhe inspirava o seu novo amor. Sim, caros amigos, eis aí a Mariane do retrato, a própria neta de Raquel em anterior existência. Paul, por sua vez, estava fascinado. Amava Londres, mas sempre sentira uma atração inexplicável pela América. Desde que ali pisara pela primeira vez, emocionara-se às fibras mais íntimas de sua alma. Sentira o coração bater de forma diferente, como se estivesse retornando para casa. Como os acontecimentos tinham se precipitado rapidamente em Londres, isso apressara sua vinda e agora precisavam começar uma nova vida. Médico com clientela estabelecida, apesar de descender de tradicional família britânica, nunca deixou de exercer sua profissão. Havia algum tempo que sua vida era preenchida por dois grandes amores, Marianne em primeiro lugar e a medicina em seguida. À primeira vista, dificilmente imaginar-se-ia que aquele casal, aparentemente feliz, incorria em erros consideráveis perante as leis divinas. Infelizmente, as coisas tinham acontecido daquela maneira. Enquanto a carruagem percorria o caminho até a nova casa onde iriam residir, Paul lembrava o início de tudo. Tudo começara numa tarde de primavera. Estávamos no ano de 1880. Ele era um jovem de temperamento difícil. Nos finais de semana, procurava se isolar em casa, encontrando na leitura de assuntos médicos a melhor companhia. Possuía traços regulares, olhos castanhos e cabelo louro. Havia completado 33 anos, mas devido ao seu temperamento fechado e arredio, aparentava alguns anos mais. Irradiava de sua personalidade uma certa arrogância, que o tornava um homem de poucas amizades. Desde a época da faculdade, seu único amigo era um jovem mais moço do que ele chamado Philip. A amizade crescera pela cordialidade de Philip e sua inquestionável competência, a qual Paul muito admirava. Fora isso, eram bastante diferentes. Sem saber por quê, aceitara facilmente a amizade de Philip, talvez pela alegria contagiante do amigo ou por sua natural bondade. Além disso, sentia-se bem na companhia do rapaz. Quando Philip se casou em Manchester, não compareceu e teve de arranjar boas desculpas devido ao desapontamento do amigo. Desde então, era insistentemente convidado pelo casal para visitas constantes, das quais invariavelmente se esquivava. Finalmente, naquela primavera, não pudera mais se furtar ao convite do amigo.
Philip colocara em xeque sua amizade e, se não comparecesse à festividade de comemoração do aniversário de sua esposa, consideraria uma grave desfeita. Dessa forma, obrigara-se um tanto contrafeito a comparecer ao tal evento. Imaginava encontrar toda a sociedade londrina com suas conversas tolas e enfadonhas, repleta de moçoilas à procura de marido, assim como de velhos apenas interessados em política e nas finanças do reino. Porém, ao chegar, percebeu que o grupo de convidados era bastante seleto. Entregou o chapéu ao mordomo e foi por esse conduzido ao jardim interno da mansão. Lá encontrou o agradável grupo, reunido em uma conversa bastante animada. Philip, com um sorriso largo nos lábios, veio ao seu encontro. Deus salve o meu amigo Paul, e a rainha também, disse-lhe Philip, baixando o tom de voz ao pronunciar as últimas palavras. Até que enfim tenho a honra de receber meu amigo querido em minha casa, e abraçou-o efusivamente. Diante de tal demonstração de carinho, Paul não pôde mais fugir e, um tanto comovido, retribuiu o abraço fraterno. Nesse instante, Philip olhou para o jardim como se procurasse alguém. De repente, mirou seu alvo e, abrindo largo sorriso, divisou bela e delicada silhueta junto a uma das mesas. Convidando o amigo para o acompanhar, caminhara em direção à jovem mulher. Ao avistar-se aquela jovem naquele dia, tinha-se a impressão de se estar diante de uma pintura. O vestido de requintada elegância, em azul turquesa, com suaves bordados em ouro, deixava entrever o belo colo, enfeitado na ocasião com preciosíssima joia. Para a festa, a jovem prendera os longos e fartos cabelos em gracioso arranjo, enfeitado por uma azaleia, sua flor predileta. Seus olhos brilhavam plenos de felicidade. Com um sorriso encantador, Mariane voltou-se alegremente para eles. Ao se aproximarem, Philip falou: Querida, finalmente tenho a honra de vos apresentar o meu amigo Paul Hanson. Com curiosidade, a moça fixou o olhar em Paul e sorriu suavemente, estendendo-lhe a pequena mão. Delicadamente, Paul levou a mão de Mariane aos lábios, dizendo-lhe com emoção: Muito prazer, senhora. Posso afirmar que Philip jamais fez jus à vossa beleza ao falar-me dos seus encantos. Mariane baixou os olhos e, um tanto ruborizada, respondeu: Agradeço a vossa gentileza. Quanto ao senhor, no entanto, meu marido foi fiel à verdade, pois referiu-se muito à vossa educação e cavalheirismo. Paul colocou a mão no bolso de seu paletó e retirou pequena caixa, estendendo-a na direção de Mariane. Trouxe-vos esse mimo, que representa muito para mim. Foi de minha avó, e por ter em Philip um irmão, achei que poderia presentear-vos com uma joia de minha família. Mariane, muito emocionada, falou quase sem voz. Estou profundamente lisonjeada, mas o senhor não deveria desfazer-se de tão preciosa lembrança por minha causa. Não me considero merecedora de tal presente. Paul olhou-a fixamente e acrescentou por fim: Mereceria infinitamente mais se vos pudesse dar, mas Philip sempre teve mais sorte do que eu. Mariane, sentindo o olhar penetrante e bastante insistente de Paul, procurou mudar de assunto. Pois bem, Mr. Hanson, vamos ter um recital de cordas aqui mesmo no jardim e o senhor é nosso convidado de honra. Por favor, acompanhe-me. E segurando o braço do marido, caminharam lentamente. Ao lembrar tais fatos, prestes a iniciar na América uma vida completamente nova junto à mulher que amava, Paul revivia os acontecimentos daquele passado recente, admirado, pois apesar de somente 3 anos haverem decorrido, pareciam ter acontecido havia muito tempo. Era como se fosse ontem. Lembrava de caminharem vagarosamente ao local do recital, a fim de assistirem ao concerto. Mal sabiam aquelas almas que, daquele momento em diante, novos rumos eles estariam traçando aos seus destinos, e dolorosas experiências e resgates repercutiriam em um futuro não muito distante.